Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é inclusão. Essa inclusão que tem tantas coisas para se falar e para se discutir. E para falar desse tema, nós temos uma convidada muito especial, que é a Marisa Aparecida Chaim. Marisa, ela é graduada em Letras, formada em Pedagogia Waldorf, também é formada em Pedagogia Curativa e Educação Terapêutica. A Marisa também é brinquedista, formada pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, é professora do curso de pós-graduação em emprego apoiado da Unifesp e também é professora do curso A Brinquedoteca e o Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, que é um curso online em parceria com a Associação Brasileira de Brinquedotecas e a Uniapai, e também é diretor da ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, e também membro da diretoria da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Marisa atende e acompanha crianças, jovens e adultos com deficiência em ambientes escolares, no trabalho e também em situações da vida diária. Marisa, muito obrigada por ter aceito o convite do programa TV Infância para falar desse tema que é assim infinito e tem muitas possibilidades e a sua fala hoje vai contribuir muito com os nossos ouvintes. Eu é que agradeço, Cirlanja, por estar aqui no seu programa na TV Infância. É um prazer e uma honra. A honra é toda nossa. E para começar a falar desse tema, a inclusão, Marisa, qual é a sua perspectiva em relação à inclusão? O que a gente pode falar aqui da inclusão? São tantas coisas para falar. Nós selecionamos aqui alguns tópicos, mas eu queria ouvir um pouco você com essa visão ampliada da inclusão. Pois é, né, Cirlanja? Né, quando a gente fala em inclusão, inclusão é uma palavra, né, um vocábulo tão desgastado hoje em dia, muito. Que as pessoas, né, uns acreditam, outros nem acreditam, né, que isso vai acontecer um dia. Sim. Mas assim, a gente tem que pensar sempre naquele, né, eu gosto da visão do copo meio cheio, não do copo meio vazio. Sim. Então a gente tem que ver da onde a gente vem historicamente, né, para chegar nesse conceito de inclusão que hoje em dia existe na sociedade, né? A gente vem primeiramente de uma grande segregação, onde a pessoa, né, diferente, né, não é nem só a pessoa com deficiência, mas a pessoa que tem alguma diferença, ela está completamente apartada da sociedade, então ela nem aparece, ela está escondida. Tem uma imagem que mostra bem isso, né? Uma imagem que mostra isso mesmo. O círculo, né? Tem a inclusão, a exclusão, a integração. Isso, né? Vai aparecer já essa imagem. Mas pode ir falando. Isso, então, aí estão aparecendo outras imagens. Mas, na verdade, eu vou falar sobre essas imagens depois. Mas quando a gente fala da segregação, né, isso era o primeiro, né, era o primeiro tempo. Depois veio a integração. O que é a integração? A integração, ó. Isso, olha a imagem isso mesmo, ó, você vê ali. Aquele né? primeiro quadrado. Aquela é a exclusão. Sim, né? Tá todo então, mundo assim, ninguém nem fora. sabia que existia. Certo. Né? A pessoa com deficiência, ou a pessoa diferente, né? Na sua diversidade, a sociedade não tomava conhecimento, né? Vivia aqui. Depois a segregação, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos separar ali, deixa nas escolas especiais, grupo, é isso? Isso mesmo, vamos deixar ali, não só escolas especiais, mas algumas comunidades, né, onde você deixava essas pessoas separadas. Aí depois veio a integração, que é onde se integrava essas pessoas. Que é a terceira imagem. Né, que é a terceira imagem, mas ainda elas estavam separadas. Né? Então, assim, juntas, porém separadas. Mas assim, olha, então tá, eu numa escola, eu vou ter uma classe especial. Né, e o que você acha disso? Deve ter uma classe especial numa escola? Não, eu acho que existem momentos. Né? Então, assim, na inclusão, está todo mundo junto e misturado. Mas, assim, a gente tem que olhar para o ser. Certo. E quando eu falo com professores, eu falo assim, escuta, olha para a pessoa.
né? Olha para a criança, olha para o jovem, olha para o adulto com deficiência, né? É ele que vai te dizer onde é o melhor lugar para ele estar naquele Onde momento. ele se sente bem, onde ele se sente aonde ele seguro. vai. Então, assim, eu acredito muito, né, nesses momentos onde você está junto, onde você, você dá esses apoios em separado, né, aonde ele precisa e tudo mais, principalmente na educação. Certo. Né? Uhum. Muito bem. Tá. Então, essa é uma visão, vamos dizer, um pouco mais ampliada. Sim, né? sim. Então, assim, não existe, eu não acredito muito nas fórmulas prontas. Tem que ficar Sim. aqui totalmente ou só ali? Não, Sim. eu acho que você pode ter, né, esse meio termo, né? Como segue a vida, é um fluxo. O contexto, né? Olhar muito o contexto, a realidade. E nada melhor do que olhar, né, para o seu aluno, para o seu funcionário com deficiência, ou para a pessoa que tem aquela diferença, e perguntar para ela, né? Sim, sim. Onde você prefere estar nesse momento, Exatamente. né? E quando é pequenininho, ou então não é verbalizado, tem outras formas de você entender Isso o que mesmo, aquele ser, né, ele quer vai transmitir. Sorrir, ele vai pois ficar feliz, aí tá é que bem, tá, né? E aquele terceiro círculo que apareceu na imagem, que seria o ideal, então, de acordo... Isso mesmo, aí é onde a gente vê a inclusão, onde está todo mundo junto. Todo mundo junto, né? E misturado. Entendeu? Isso tudo junto e é o que misturado. é. Então, assim, por isso que eu falei dessa visão do copo meio cheio, né? A gente Sim. veio ali da exclusão total. Sim, né? Quer dizer, a gente está caminhando, né, Marisa? Isso, a gente está caminhando. E claro que não é uma coisa assim, uma coisa acontece depois da outra, né? Sim, sim. Às vezes você vai ter lugares onde eles ainda estão segregados. Exatamente. Né? Então, a gente deve buscar... sempre incluir, eu acredito muito nisso. Sim, eu acredito plenamente. No entanto, nós temos situações, por exemplo, dos próprios, numa escola. Além do despreparo dos próprios educadores, nós temos também uma visão de pais, né? Que muitas vezes tem receio. Pois é, mas isso é a própria sociedade. Você sabe que vamos dizer, os maiores obstáculos, por incrível que pareça, são as famílias. E não vai uma crítica aí, não, porque, assim, né, você está falando dos pais, às vezes eles querem proteger muito os seus filhos. Sim, sim. Né? Mas isso não é bom para o desenvolvimento do ser, né? Para o aprendizado, para a convivência, né, com outras pessoas, né, em sociedade. Então, assim, nós somos seres... né, seres humanos, nós somos seres sociais. Exatamente. Né? Então a gente tem que estar no mundo. E a pessoa pessoas, diferente, seja qual for a sua diferença, também tem que estar no mundo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem medo, né? Eu acho que toda mãe, quando vai ensinar a primeira vez o seu filho com ou sem deficiência a atravessar a rua, tem medo. Exatamente. Mas você tem que confiar, né? Você tem que, né? Ele vai aprender aos poucos, né? Cada um com as suas questões. No seu nível. Sim, né? No seu tempo. Isso mesmo, a gente fala muito na questão da inclusão, os apoios. Sim. São os apoios que vão fazer a diferença. Sim, né? E o que são esses apoios, Marisa? Os apoios são todos os apoios. Apoios naturais, quer dizer, desde um apoio, vamos supor uma criança, né? Uma criança numa escola, né? Ela precisa de um apoio, né? Quebrar algumas barreiras, né? Que são essas barreiras, né? Por exemplo, de acessibilidade. Sim. Né? Então, um cadeirante, ele precisa da acessibilidade arquitetônica. Sim. Um colega pode ajudar essa criança, esse é um apoio. Né? Um professor especializado, né, dentro da classe deve estar ali, estar ajudando essa criança, dando esses apoios. Sim. Né? Quando a pessoa cresce, o apoio pode ser o apoio do vizinho, o apoio da pessoa, né, que atende na padaria, enfim, que reconhece, que conhece. Sim. Então, são os apoios dentro da sociedade mesmo, apoios naturais, né, que a gente fala. Muito bom pensar nessa possibilidade, ou seja, é uma rede total de apoios, não é apenas na escola, mas na sociedade como na um sociedade, todo, né? Na comunidade, né? Porque a gente parte, né, do ser, da família, da comunidade e vai ampliando nessa questão para a sociedade. Exatamente, né? Então tem que ser algo bem maior, né? Mas agora, as barreiras que contribuem para a exclusão, por exemplo, a falta desse apoio. Isso, então, o que são as barreiras, né? Na verdade, assim, a gente tem um paradigma, né? Antigamente a gente tinha aquela visão médica,
Certo. da inclusão. Quer dizer, a pessoa tem uma deficiência, Certo. né? E a deficiência está nela. Então, se ela é um cadeirante, ela não vai poder andar, ela não vai poder ir, né, pegar um ônibus, ela não vai poder ir até a esquina comprar um pão, Sim. né? Mas hoje em dia a gente não tem mais essa visão. A gente tem um modelo social da deficiência, né? A gente Certo. quer Uhum. ter esse modelo, Sim. né? Estamos caminhando ainda, não estamos. Mas qual que é esse modelo social? A deficiência está nessas barreiras. Sim. Não. Uhum. Quais são as barreiras, né? A barreira arquitetônica, Sim. né? Na falta de acessibilidade, por exemplo. Sim, é uma barreira né? importante. Pois é. Na barreira comunicacional, né? Sim. Então, você tem pessoas surdas, você tem pessoas cegas. Sim. Então, você tem que pensar nas barreiras que elas enfrentam, né? Sim. Como acessibilizar essas barreiras. Sim. Né? As atitudes, né? Ou seja, a barreira atitudinal, que ainda existe muito preconceito. Acho que essa é a barreira maior, Marisa. O preconceito. É uma barreira porque ela vem de dentro do ser humano. Acho que essa é a pior, né? de todas. E esse é o mais difícil de quebrar. Sim. Né? A metodológica, quer dizer, os métodos que são aplicados desde a escolaridade, mas também no trabalho, né? E às vezes eles não são voltados para a diversidade, né? Não Sim. são voltados para todos. Exatamente. Né? A programática, que são as leis. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem a lei da inclusão, que vamos dizer que, né, que ajuda, mas ainda ela não efetivamente está, né, tá sendo aplicada na realidade, né? Ela é muito extensa. E a instrumental, quer dizer, os instrumentos, né, eles ainda não atendem a todos. Exatamente. Né? Então, assim, são muitas barreiras. Então, essa visão social é assim, as barreiras estão na sociedade, estão no mundo. Sim. Né? E dependendo dos apoios, essa pessoa vai ter mais acessibilidade ou não, ela vai estar mais incluída ou não. Ótimo, muito bem. A gente volta já já para falar um pouquinho mais dessa questão dos apoios. Até já. Olá, de volta aqui no TV Infância com a Marisa Chaim, super especialista em inclusão, em emprego apoiado, em apoiar essas pessoas com deficiência na escola, no trabalho, em casa. E a gente falava da questão do apoio e das barreiras sociais, as barreiras psicológicas também, não é? Porque está aí na mente, no imaginário das pessoas. Não é isso, Marisa? Isso mesmo, né? Então, voltando à imagem do copo meio cheio, a gente tem que ver que a gente partiu, né, lá do começo, onde não existia esse conceito dos apoios, né? Sim. Então, nessa visão atual, né, social, vamos dizer, da deficiência, a gente tem, e da inclusão, a gente tem que ampliar esse nosso olhar, né? Os apoios vão fazer a grande diferença, desde casa. Né? Depois na escola, no trabalho, enfim, na vida. Né? A pessoa precisa de apoios e aí ela vai, vamos dizer, a deficiência dela vai ser mais diminuída, na verdade. E o apoio, ele é importante para todos nós, né, Marisa? Para todos nós, não apenas para a pessoa com deficiência. Nós, por exemplo, estamos aqui agora porque tem pessoas o tempo todo nos apoiando, nos ajudando. Que tá, todos nós precisamos de apoio. É uma rede natural, né? E se a gente for pensar, por exemplo, a gente falou na barreira de acessibilidade, né? O que é bom? Vamos dizer, se eu tenho um piso na calçada que é bom para um cadeirante, ele vai ser bom para o idoso, ele vai ser bom para a criança, ele vai ser bom para o adulto, né, que não tenha deficiência. Então, assim, é bom para todos. Exatamente. Fico imaginando aqui um cadeirante tentando subir numa calçada que não tem acesso para ele. Quão difícil já é com acesso. Imaginem sem acesso.
Então, e a gente tem que pensar, por exemplo, que a gente pode estar um dia, né, nessa Exatamente. É isso condição. que eu pensei Né? Eu aqui. posso quebrar a minha perna, eu posso estar de muleta, eu Exatamente. É. posso estar, eu posso precisar desse piso acessível, vamos Sim. dizer. Então, assim, o que é bom para ele é bom para mim também. Sim. É bom para toda a sociedade. Exatamente, ou seja, inclui todo mundo junto e misturado, como Isso, você a gente não colocou. tem que fazer diferença, né? Quando a gente faz uma adaptação para uma criança numa escola, a gente está melhorando a vida da comunidade escolar. Exatamente, é um respeitando o outro, né? Um respeitando e vai ser melhor para todos ali. Isso mesmo, é. Ou seja, não é apenas para a criança, né? Agora, Marisa, tem uma coisa que nos preocupa muito, né, assim, na nossa sociedade, é a questão de nós temos apoios mais para as crianças, porém, quando são jovens, adultos, eu não percebo que há muito apoio assim, não. O que você me diz disso? Então, Cirlândia, já é difícil a inclusão da criança. Muito, né? Na escola, na sociedade, mas vamos dizer, né, tá melhor ainda do que nas outras fases da vida. Mas toda criança cresce, né? E agora? Aí ela se torna jovem, depois ela será um adulto, né? Então a gente fala que essa inclusão ela tem que acontecer, né, quase na concepção do ser, né? Quer dizer, eu sempre tenho que pensar para o futuro. Sim. Né? Então, assim, eu tenho que pensar na minha criança, no aqui e agora, claro, mas eu tenho que pensar no futuro dela. Sim, né? exatamente. Então, quanto mais apoios ela tiver e menos dificuldades ela tiver na primeira infância, melhor vai ser depois. Sim. No caso do jovem, a gente trabalha muito com a transição. Sim, né? Tem umas imagens que você trouxe. Adulto, sim, pode trazer as imagens, né? Algumas imagens mostrando você acompanhando os jovens, isso, né? Porque assim, eu cresci junto com as crianças com deficiência. Esses são jovens, né, do meu grupo, né? E o que vocês estão fazendo? Você está acompanhando? É um tipo de apoio? A gente está fazendo um acompanhamento com eles. A gente saiu com eles. Sim. Né? Então, assim, todos eles trabalham, estudam. Né? Tem um que está na faculdade ali, os outros trabalham, e a gente dá o apoio, tanto para o estudo, né, superior, como também, no caso, dentro da empresa para eles. Né? Que a gente tem a transição jovem adulto trabalhando e emprego apoiado. Ali, né? Aí você vê uma pessoa ajudando, né, dando o apoio para um aprendizado para aquela pessoa que já está trabalhando numa loja, né, no caso aí. Sim. Né? Aí o apoio, aprendendo a usar, né, o transporte ônibus, coletivo, sim. Uhum. né, porque ele precisa chegar no trabalho. Exatamente. Não basta ele ser, se né? consegue o trabalho, aí ele não sabe pegar o ônibus, trabalhando, né, um ajudante de cozinha. Sim. Né? E assim, não a gente fala, né, aí, olha, por exemplo, atividade de vida diária, fazer compra no supermercado. É verdade, que parece tão simples, mas porque não precisa de um simples, apoio, né? Porque, né, eu tenho que dar conta do que eu preciso comprar, eu tenho que ter uma lista, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer São várias compra, tarefas, né? Fazer né? várias tarefas. Né? Então, assim, a questão da inclusão, ela tem que começar quando a criança é pequena e tem que perdurar durante toda a vida dela. Sim. Porque essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto. Sim. E um adulto com quereres, né, com vontade, com desejo, com escolhas. Exatamente. Né? Então, é por isso que a gente fala também sobre esses apoios, né, em todos esses momentos. Agora, Marisa, há uma preocupação muito grande dos pais, por exemplo, se eles vão estudar, se eles vão chegar a frequentar a faculdade, e depois disso é uma preocupação muito grande, né? Como é que funciona isso no teu trabalho, teu trabalho de apoio às pessoas com deficiência? Isso é natural, essa preocupação, né? Então, assim, eu volto a falar, a gente tem que olhar para esse ser, né? Tem crianças que mesmo com deficiência falam, olha, quando eu crescer eu quero ser tal, e eu quero trabalhar, e eu quero fazer, ou eu quero estudar.
Então, hoje em dia, é importante que os pais saibam que existem os apoios. Sim. E existem apoios especializados para isso, né? Que é o seu caso, você é uma especialista. Isso, eu me especializei nisso. Quer dizer, não só na educação, não tem muitos mas também, profissionais como não você. existem muitos profissionais aqui no Brasil, não infelizmente. Conheço outros. E aí eu faço, né, eu e minha equipe fazemos acompanhamento dessas pessoas, por exemplo, o desejo que tinha um jovem de entrar numa faculdade, Sim. né? Ele tem uma deficiência, ele tem um autismo leve, né, uma síndrome de Asperger. Então ele pode, né, frequentar uma faculdade, mas ele vai ter barreiras, né? Ele tem algumas dificuldades. E a gente está ali para facilitar, para fazer essa intermediação entre, no caso, a universidade e o jovem. E também o adulto que quer trabalhar. E como que é, Marisa, nesse caso do apoio, né, no trabalho? No apoio existe uma metodologia que se chama emprego apoiado. E essa metodologia, ela tem 3 fases, né? Sim. Que é a descoberta, ou seja, a gente olhar para esse ser e descobrir quais são as suas habilidades, as suas capacidades, os seus desejos, o que ele deseja, o que ele quer. Como se fosse um perfil para colocar na vaga certa. Isso. Sim. E aí a gente vai em busca desse trabalho ou desse emprego ideal para essa pessoa. Né? A gente vai nessa prospecção. Você faz o que o RH faz. O RH traça um perfil e vai em busca do profissional. Isso. Você traça o perfil do profissional e vai em busca do emprego. E o acompanhamento pós-colocação, que eu acho que essa é a grande... Esse acompanhamento deve ser fundamental. É fundamental, porque, na verdade, existe a lei de cotas. Sim. Né? E a lei de cotas, ela não ajuda muito, mas ajuda um pouquinho. Certo. Ela diz que empresas com 100 ou mais funcionários têm que ter uma porcentagem pequena. Isso é importante. Né? Então, para uma empresa com 100 pessoas, ela precisa ter apenas 2 pessoas com deficiência. Certo, que é proporcional. Mas, assim, o que acontece? Eu sou obrigada como empresa a contratar, eu contrato. Certo. Existem pessoas querendo trabalhar. Só que aí eu vou falar assim, nossa, não deu certo, essa pessoa não serve, aquela pessoa não serve. E o emprego apoiado, ele faz diferente, você falou, né? A gente vai em busca. Então, eu tenho um perfil de pessoa que vai casar com aquela vaga de emprego. A diferença é gigantesca, né? Quando você faz então, isso. Então, assim, né, a gente trabalha, a gente estudou, né? E trabalha no que a gente gosta. Por que eles não podem fazer isso? Exatamente, perfeito, Marisa. E aí, no momento que você tem alguém que queira trabalhar, que gosta de fazer aquele tipo de trabalho, você tem a probabilidade de ter um funcionário melhor, mais dedicado, que vai te dar menos problema. Né? Incrível. E com os apoios, principalmente, né, por isso que é o emprego apoiado, ele vai trazer esses apoios para dentro da empresa. Sim, e aí você, além de fazer esse perfil da pessoa com deficiência e procurar a vaga certa para ele, você deve também acompanhá-lo por um período. Sim, por um período, porque não é que você contrata a pessoa com acompanhante, não. Sim. Né, o meu trabalho é justamente dar esse apoio tanto para a pessoa quanto para a empresa, né? Isso é fundamental. Treinar as pessoas que vão trabalhar com ele, como trabalhar. E aí eu vou me retirando. E aí, aos poucos, né, eu vou me distanciando e quando precisa, eventualmente, eu estou ali para dar um apoio. Nossa, que trabalho lindo, Marisa. Maravilhoso. Eu aí a gente acompanha esse ciclo, né? Precisa ter mais emprego apoiado. Você dá aula numa pós-graduação na Unifesp. Isso. Que é justamente a pós-graduação em emprego apoiado. Isso, ela foi restrita, nós tivemos uma primeira edição restrita à saúde, à prefeitura, né? A gente ainda não tem um curso, mas talvez esse ano a gente vá ter um curso em uma das instituições que são filiadas à ANEA, sobre emprego apoiado, para a formação desses consultores em emprego apoiado, que é muito necessário. E a procura é grande? O interesse das pessoas? É muito grande, porque as pessoas querem qualidade de vida. Sim, né? Muito bom. As famílias querem qualidade de vida e, às vezes, as próprias pessoas com deficiência pedem. Sim. Marisa, você também é professora do curso A Brinquedoteca e o Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, que é um curso que foi originalmente formulado pela Associação Brasileira de Brinquedotecas e que está sendo veiculado na Uniapá, e você é a professora responsável. Qual que é a finalidade desse curso? Então, esse curso é justamente isso, incluir.
né? Nós temos os brinquedistas e as brinquedotecas. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Essas brinquedotecas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, quer dizer, cada dia mais, cada dia mais, e é por isso que um curso online é muito bem-vindo. Sim. Né? Então, assim, que essas brinquedotecas possam receber também crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência. E, inclusive, né? Esses profissionais, né, os brinquedistas, digamos assim, aprenderem a trabalhar com, imagino, incluir, né? Nessa relação. Então, a gente fala sobre isso no curso. É um sucesso esse curso. A gente vai para a 11ª edição. Nossa, 11ª edição, então né? Curso então, imperdível. Assim, e você pode fazer de qualquer lugar do país. Muito né? legal, Ele é sim. totalmente online. Tem até pessoas fora do país que fazem esse curso, né? Isso mesmo. E o certificado é um certificado duplo, né? Pela Uniapai e também como brinquedista da ABRE. Pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, Isso. que é a única associação no Brasil reconhecida mundialmente que pode, de fato, conceder esse certificado com a garantia da Associação Brasileira de Brinquedotecas, né? Então, acompanhe o site da ABRE, que lá vai ter o anúncio, né, de quando vai começar dessa primeira edição em 2019. Nossa, excelente. Vocês de casa aí, uma oportunidade. Marisa, nosso programa já está chegando ao fim, porque esse programa passa muito rápido. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre essa questão do emprego apoiado, essa questão da inclusão. Acho que tão lindo que nós conversamos aqui, essa relação dessas coisas que faltam para as pessoas com deficiência. Falta muito ainda para sermos, de fato, um país inclusivo, uma sociedade inclusiva. Eu acho que, assim, eu fico pensando sempre, né, na sociedade, nas pessoas. Então, assim, abrace a diferença, né, porque a diferença, ela vai tornar a sua vida melhor, né, e, se possível, desde pequeno, né, que o seu filho, que a sua criança aprenda a lidar com a diferença, né, para ela ser um adulto que, vamos dizer, que vai aceitar melhor as dificuldades da vida. Né? A gente aprende muito com a pessoa com deficiência. Então, assim, conviver com a diversidade é a melhor coisa que existe. Né? Vamos dizer, a coisa mais sanadora para o ser humano. Imagino. Nossa, uma mensagem lindíssima aí, né? Conviver com a diversidade é saúde. Conviver com a diversidade é conviver com um mundo melhor. É respeitar mais as pessoas que estão à nossa volta, que são nossos semelhantes e que também precisam ser respeitadas nos seus direitos, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, as crianças têm que já começar a ter esse respeito desde cedo. Mas como as crianças imitam os adultos, parte de nós. Parte de nós. Então, você... que somos adultos. Exatamente, que é, como se dizer, o adulto da relação. Cuide para que o seu filho possa aprender a respeitar as pessoas com deficiência na criancice, depois no jovem e adulto. Vocês de casa, é isso que a gente precisa fazer. E muitíssimo obrigada e até o próximo TV Infância.